Pra gente começar, Elis, homem mais velho com mulher mais nova é um tipo de relacionamento tradicionalmente mais comum na sociedade. Sim. Por que ele é mais aceito que o inverso? Porque exatamente por essa questão da tradição. Desde muito tempo atrás, era muito comum que homens muito mais velhos, principalmente na época do coronelismo, né? A gente estudou isso em história. Os homens mais velhos se casavam com meninas muito mais jovens. Na realidade, eles apadrinhavam. Essa menina tinha a questão do dote que o pai pagava para aquele homem. Isso. E aí ela se casava com ele com uma idade muito tenra, né? 14, 16 anos no máximo, se casavam com homens com mais de 50 às vezes. Então, essa visão se tornou uma visão comum. Então, ela hoje, tradicionalmente, culturalmente, ela acabou sendo muito mais aceita. Isso porque vem de muitos anos, né? De muitos anos atrás. A gente está falando bem lá de trás. Agora, isso pode trazer algum desafio para o casal? Se sim, quais são? Então, acho que toda relação que traz algum tipo de diferença entre o casal, aí não importa se é diferença de idade, se é diferença social, né, diferença nível financeiro, qualquer tipo de diferença, de raça, sempre vai haver o preconceito de uma ou outra pessoa. Então, é lidar com esse preconceito. Então, na questão do relacionamento, né, do homem mais velho com a mulher mais jovem, esse casal provavelmente vai enfrentar aqueles comentários maldosos, que são comuns. Sim. Inclusive, achei interessante que teve um seguidor que perguntou se o assunto que eu ia falar hoje, se era sobre a questão sugar daddy. Não é sobre isso que a gente está falando, que a questão sugar daddy é quando um homem oficialmente, isso é uma regra muito clara colocada no relacionamento, ele realmente apadrinha uma moça muito, muito mais jovem. E aí ela sai com ele, né, eles têm um relacionamento, mas está muito claro naquela relação que ele banca ela. Não é disso que a gente está falando hoje. A gente está falando de uma relação tradicional, sim, onde o homem é mais velho, né, do que a mulher. Agora, se o casal, isso é bem óbvio também, né, gente? Se o casal estiver bem alinhado ali, aceitando essa relação de uma forma bem clara, transparente, deixando fluir, se um dos dois também não tem aquele negócio, ai, o que a minha mãe vai falar, o que o amigo vai falar, a família, o que a família vai falar, se tiver os dois ali numa sintonia, conectados, tudo flui, né, Elisângela? Tudo flui, é muito mais fácil. Mas é claro que para isso a gente tem que primeiro driblar os próprios preconceitos, porque às vezes o preconceito é nosso, né? Eu é que vou ter medo de falar o que o meu amigo vai pensar, o que a minha mãe, minha família vai pensar. Então, primeiro eu preciso trabalhar. Por isso que o autoconhecimento é sempre muito importante. A questão é assim, eu estou feliz. Essa pessoa, ela tem uma conexão bacana comigo quando a gente está junto. É legal. Então, por que não tentar isso? E outra coisa, a gente só vai saber tentando, né? Isso. É comum a gente ouvir falar, tá interessada na grana. Isso é uma verdade, porque dá para diferenciar, né? Quando é um interesse, quando é um amor genuíno, quando você está envolvida, apaixonada. Só de falar a gente já muda o tom de voz, né, gente? Eu penso assim, se a gente falar que isso não existe, a gente vai estar sendo hipócrita. Porque existe. Claro que existe. Tem muita mulher interesseira por aí. Mas eu acho o seguinte, não é muita mulher interesseira mais jovem. Tem muita mulher interesseira em qualquer faixa etária. Sim. Então, muitas vezes, um homem pode estar envolvido com uma mulher da mesma, mais ou menos, mesma faixa etária e também ser esse problema. O problema é que as pessoas já julgam com antecedência, né? Olhou, é um cara mais velho com uma moça mais jovem, fala, tá querendo o dinheiro dele, porque o que essa menina ia estar fazendo com esse cara? Agora, a maturidade do próprio homem também faz ele perceber quando tem algum tipo de interesse e quando é um sentimento de fato, não é? Sabe o que eu penso? A maturidade ajuda muito, né? Ajuda muito. Eu penso que alguns homens, eles acabam se iludindo, mas muitas vezes é uma ilusão consciente. Eles sabem. Dá para perceber, Só né? que dá para perceber. Qualquer pessoa. Se eu tiver uma amizade com você, que não for uma amizade autêntica,
você vai perceber que eu tento me beneficiar do seu status, do seu dinheiro. Em determinado momento dá para sacar, né? Exatamente. Que na hora que eu realmente precisar de você, você não vai estar ali. Então, dentro de um relacionamento, claro que a gente percebe isso também. Eu falo que não percebe quando a gente não quer, porque às vezes não é interessante perceber. Na realidade, a gente só vê aquilo que a gente quer. Então, pode estar havendo ali um contrato inconsciente entre aquele casal. Ela está se beneficiando, sim, né? Da grana, dos bens materiais desse homem mais velho, e ele se beneficiando da jovialidade. Só que diferente da questão sugar, não é um contrato aberto, é tudo implícito. Mas todos os dois sabem. Se todos os dois estão de acordo, tá tudo certo. Isso, transparência sempre. Sempre. A gente enxerga aquilo que a gente está preparado para ver também. Para o que a gente quer ver, exatamente. Agora, e o homem que está afim de começar um relacionamento com uma mulher mais jovem, está com medinho, está meio ressabiado, quais são as dicas que você, como especialista no assunto, dá para esse homem que talvez já esteja ouvindo a gente agora? Então, eu penso, primeira coisa, inteligência emocional sempre, né? Para qualquer coisa na vida, a gente precisa trabalhar isso. Então, é ele ter a clareza que realmente existe essa diferença, que ele vai ter que saber lidar com essa diferença, porque os gostos, muitas vezes, são diferenciados. Ela ainda não passou por fases que ele já passou, então, talvez, que também não é uma regra, ela goste, ela queira viver sei lá, viagens, passeios, alguma coisa que ele fala, não tenho mais paciência para isso. Então vai ter que haver um respeito no sentido, maturidade, no sentido, então, ok, você não passou, então você vai, confia em você, tá tudo certo. E essa menina também. Porque... Até talvez na questão de filhos, te interrompi rapidinho, porque às vezes o cara mais velho, ele já vivenciou um casamento, um divórcio, já tem filhos até, às vezes, da idade daquela jovem que ele está se relacionando, e ela não passou por essa experiência, ou seja, é um caso a repensar. Tudo tem que ser muito conversado, discutido, porque às vezes, por já ter sido casado, talvez ele já tenha filhos, ela também não tem. Isso muitas vezes pode ser um problema, porque aí ela quer experienciar essa questão da maternidade, e ele fala, não, eu não quero ter filho. Então vai ter que negociar. Então, é ter a consciência de que tudo vai passar pela comunicação, sabe? Uma comunicação clara, uma comunicação assertiva, e para que os dois consigam caminhar juntos, independentemente da diferença, se for de idade ou qualquer outra. Elisângela Pereira dando um show pra gente sobre o tema relacionamento com mulheres mais jovens. Obrigada, viu, Elis? Na quinta-feira que vem a gente tá aqui de volta. Semana que vem, ó. Beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.